Bem-vindos ao Euronews Noite. O que se pode dizer é que Emmanuel Macron não poupou nas palavras. Para o presidente francês, a NATO está em morte cerebral. Macron não ficou por aqui. Na entrevista ao Economist, disse ainda que a Europa está à beira do precipício. A Comissão Europeia é pessimista com o futuro da economia da zona euro. Bruxelas elogia Portugal, mas avisa abrandamento do bloco europeu é inevitável. Um pequeno passo na Austrália, um passo gigante no desporto. As jogadoras e jogadores das seleções nacionais de futebol vão receber o mesmo salário. Colorado é assim que se chama o álbum que assinala o regresso de Neil Young. É um Macron sem filtros, com duras declarações sobre a Europa e a Aliança Transatlântica. Já vieram responder Angela Merkel e o secretário-geral da NATO. França é um dos 12 países fundadores da NATO, mas é precisamente do presidente francês Emmanuel Macron que chegam um dos mais duros ataques à aliança militar. Numa entrevista à revista The Economist, Macron diz ser preciso uma clarificação dos objetivos estratégicos da organização, critica a postura da Turquia na Síria e considera que a Europa já não pode contar com os Estados Unidos para defender os aliados. Aquilo que estamos a ver atualmente é uma NATO em morte cerebral. A Europa está à beira de um precipício. As palavras do presidente francês tiveram uma resposta quase imediata da chanceler alemã Angela Merkel e do secretário-geral da NATO Jens Stoltenberg, juntos por ocasião dos 30 anos da queda do Muro de Berlim. O presidente francês escolheu palavras drásticas. Essa não é a minha opinião sobre a cooperação na NATO. Penso que uma declaração tão contundente não é necessária, mesmo que tenhamos problemas e mesmo que tenhamos que nos recompor. Concordo com a chanceler Merkel. A NATO é forte e a América do Norte e a Europa fazem mais juntos do que fizeram em décadas. Implementamos os reforços mais fortes de defesa coletiva desde o final da Guerra Fria. As tensões dentro da Aliança Transatlântica estalaram com as críticas de Donald Trump. Em 2018, o presidente americano questionou a utilidade da NATO e atacou os parceiros europeus por não gastarem o suficiente para as exigências de defesa da organização. As críticas de Emmanuel Macron surgem na antecâmara da próxima Cimeira da NATO, em Londres, no início de dezembro. Criada há 70 anos, a NATO vê agora o futuro marcado pela incerteza. Depois do executivo francês avançar com uma nova lei da imigração, Paris assistiu ao desmantelamento de 2 acampamentos de migrantes. Cerca de 1.200 pessoas foram encaminhadas para abrigos. As autoridades francesas desmantelaram esta quinta-feira 2 campos de migrantes em Paris. As pessoas que ali pernoitavam foram levadas em autocarros para abrigos temporários, numa operação testemunhada pelo jornalista da Euronews, Guillaume Desjardins. A operação começou de madrugada aqui em Porte de la Chapelle por volta das 6 da manhã, quando cerca de 600 polícias foram mobilizados para desmantelar o acampamento de migrantes que se tinha instalado ali. Cerca de 1.200 pessoas, principalmente homens, mas também mulheres e crianças, foram levadas de autocarro para ginásios e abrigos. Mas mesmo que a operação tenha começado às 6 da manhã, terminou por volta das 8h30, com os carros da polícia a darem lugar aos caminhões do lixo. Esta é a primeira de várias operações que a Presidente da Câmara Municipal prometeu levar a cabo até o final do ano para desmantelar os campos da região. Isto vem na sequência do anúncio feito pelo Primeiro-Ministro Édouard Philippe de 20 medidas sobre a imigração. O governo quer encontrar um equilíbrio entre a humanidade e a luta contra a fraude, particularmente no que diz respeito aos cuidados de saúde. Guillaume Desjardins, à Paris, pour Euronews. Continua a enfrentar acusações de financiamento de grupos terroristas na Síria, mas o grupo franco-suíço Lafarge viu esta quinta-feira cair o processo por cumplicidade em crimes contra a humanidade. Não é uma anulação total dos processos, mas é uma vitória para os advogados da empresa de cimento Lafarge.
Esta quinta-feira, o Tribunal de Recurso de Paris anulou a acusação de cumplicidade em crimes contra a humanidade. Não há elementos, neste caso, que justifiquem esta acusação preliminar. O Tribunal reconhece que a Lafarge não participou por nenhum meio neste crime. Mas as boas notícias para os advogados da cimenteira franco-suíça ficam por aqui, uma vez que a Câmara de Investigação do Tribunal de Recurso confirmou as acusações de financiamento do terrorismo, violação de um embargo e perigo de vida de antigos funcionários. A justiça francesa quer esclarecer as relações entre a Lafarge e grupos armados, entre eles o Estado Islâmico, e o suposto pagamento a este grupo terrorista para manter aberta e em funcionamento a fábrica de Jalabia, no norte da Síria, apesar da guerra civil. 8 antigos funcionários da Lafarge, incluindo o diretor executivo, continuam a ser investigados. A primeira queixa foi feita por organizações não governamentais. Il faut aussi retenir que c'est la première fois en France, quand même. A representante da ONG Sherpa sublinha que esta é a primeira vez em França que uma multinacional é objeto de acusações preliminares por financiamento do terrorismo, por colocar em perigo a vida de pessoas e por violar o embargo. Considera por isso que se trata de um passo importante na luta contra a impunidade das multinacionais que França lidera há anos. A greve do pessoal de cabine da Lufthansa deixou dezenas de milhares de passageiros em terra só esta quinta-feira. A companhia alemã anunciou, entretanto, um plano de redução de custos que vai atingir as subsidiárias Austrian e Brussels Airlines. 180 mil passageiros da Lufthansa serão afetados pela greve do pessoal de cabine esta quinta e sexta-feira. A greve de 48 horas obrigou a empresa alemã a cancelar um total de 1.300 voos. Uma paralisação provocada pela recusa da companhia em negociar outras reivindicações além dos salários. O Tribunal concordou connosco em todos os aspectos legais e rejeitou as alegações da Lufthansa. Podemos tomar decisões e adotar acordos de trabalho eficazes. Não há razão para manter a atitude de recusa. A empresa informou que as várias subsidiárias não são afetadas pela greve. A estrutura legal permanece inalterada nas últimas semanas e meses. O poder de representação do Conselho do Sindicato não está esclarecido, por isso as negociações são impossíveis. Nós oferecemos negociações, o sindicato decidiu pela greve. Pensamos que é o caminho errado. De recordar que a Lufthansa questiona a legitimidade do sindicato para representar os funcionários. Uma tentativa de impedir a greve foi julgada improcedente na quinta-feira, em primeira instância, e depois em recurso pelo Tribunal do Trabalho de Frankfurt. Portugal é uma exceção ao pessimismo da Comissão Europeia para o crescimento económico da zona euro em 2019. Bruxelas reviu em alta as previsões para a economia portuguesa, mas a nível comunitário a palavra é abrandamento. A Comissão Europeia reviu em baixa a expectativa de crescimento da economia da zona euro. No entanto, Bruxelas espera uma maior resistência de Portugal e até elevou para 2% a previsão de subida da economia portuguesa em 2019. Para Pierre Moscovici, o comissário cessante para os assuntos económicos e financeiros, o bloco europeu está agora numa fase de crescimento moderada. Esta é talvez a característica mais importante das nossas previsões para este trimestre. A falta de recuperação marca uma mudança em relação às previsões anteriores. Isso reflete os choques sofridos pela zona euro e sabemos que o impacto desses choques levará tempo a desaparecer. Por isso, vamos entrar num período de crescimento mais moderado. Este ano, a Comissão Europeia espera que a zona euro cresça 1,1%, uma estimativa abaixo dos 1,2% antecipados nas previsões de julho. Já o Fundo Monetário Internacional é um pouco mais otimista e aponta um crescimento de 1,2% em 2019. Segundo o FMI, a explicação para estes números encontra-se no comportamento anémico da maior economia da zona euro. A Alemanha ainda é uma economia que, na nossa ótica, está a operar, na verdade, acima do seu potencial a longo prazo. Houve um abrandamento, mas ainda vemos uma economia relativamente forte. E vemos uma recuperação da Alemanha daqui para a frente. A seguir em frente, mas de uma forma muito lenta. O FMI prevê um crescimento alemão para este ano de apenas 0,5%, 3 vezes menos do que o crescimento de 2018. Para a Comissão Europeia, a previsão para a Alemanha é ainda mais negra, 0,4%.
As mais imprevisíveis e assentes em pressupostos puramente técnicos, como diz Bruxelas, são as previsões de crescimento para o Reino Unido. Os números indicam um crescimento de 1,3% este ano, no caso de não haver alterações nos padrões comerciais entre os britânicos e os outros 27. No ano seguinte, uma décima mais alta, de acordo com o FMI, no cenário de um Brexit com acordo. No entanto, se o Reino Unido deixar a União Europeia sem um acordo de saída, o país sofrerá danos económicos equivalentes à perda de 2 a 3 anos de crescimento normal entre 2019 e o final de 2021. A Austrália acabou de abrir caminho. No mundo do futebol, homens e mulheres ganham o mesmo. É considerado um acordo histórico. As futebolistas australianas conseguiram esta semana uma das principais reivindicações de todas as futebolistas profissionais: um salário igual ao dos homens. O acordo foi assinado entre as atletas e a Federação Australiana de Futebol. É um acordo de 4 anos. É um modelo de partilha de receitas em torno da receita gerada pela Seleção Nacional. E é isso que é verdadeiramente único nisto. Vai conduzir a uma partilha equitativa dessas receitas entre os Socceroos e as Matildas. Elise Kelden-Knight considera que este é um acordo enorme, um sonho para todas as futebolistas que sempre quiseram ser tratadas sem diferenças, entrar em campo com as mesmas oportunidades dos jogadores masculinos. A questão da igualdade salarial foi sublinhada pela equipa feminina dos Estados Unidos, que em julho ganhou o Campeonato do Mundo de Futebol. A seleção pede condições iguais de trabalho e apresentou uma queixa por discriminação de género contra a Federação de Futebol norte-americana. Neil Young trouxe a guitarra, o piano, a harmónica, um toque dos anos 70 e os velhos amigos para gravar o 39º disco Colorado. Neil Young, o senhor das camisas de xadrez, que sempre soube escolher guitarras antigas, está de volta com a harmónica no bolso. Depois de 7 anos e aos 73 anos, aparece com um novo disco. Colorado foi gravado com os Crazy Horse. Neil Young foi dos primeiros a usar camisas do lado de fora, é um artista com um lado B, o lado da união e do meio ambiente. Este é um álbum humano. Fala de sentimentos e do mundo em que vivemos. É preciso começar tudo de novo. Quando falam sobre o Green New Deal, o Plano Verde, e quando dizem que é muito caro e irreal, irreal seria não gastar esse dinheiro e ignorar o que está a acontecer. Isso sim é irreal. Mas muitas das pessoas que falam assim vivem nos próximos 15 anos. Nessa altura já terão ido embora, com o máximo de dinheiro possível. É assim que os nossos líderes pensam e encaram as coisas. As crianças negras e as brancas deviam unir-se para enfrentar estes problemas juntos, porque é importante para todos, para os seres humanos de todas as cores. Temos muito para lutar, porque os nossos líderes fazem com que nos voltemos uns contra os outros, porque isso torna-nos mais fracos. Colorado já está disponível e no dia 28 de novembro estreia o documentário Mountain Top, um filme que documenta a produção deste álbum com os Crazy Horse. Neil Young continua uma lenda viva em permanente estado de vibração e já com um pé na próxima digressão. O Euronews de Noite fica por aqui. Acompanhe-nos também no nosso site e redes sociais. Continue connosco.